A paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 11, verso 14, que diz: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselheiros há segurança. Esse versículo, ele ensina um princípio fundamental da sabedoria bíblica, a importância de aconselhamento sábio e direção de pessoas que realmente são prudentes. E aqui nós temos duas lições muito importantes. Primeira lição: a ausência de conselho, ele pode trazer a queda. Então, quando uma pessoa ou um povo ele toma decisões sozinhas, principalmente sem orientação, o risco de erro ele aumenta. E a própria Bíblia mostra que decisões isoladas, elas podem ser impulsivas, né? Então, não deixe sua impulsividade permitir que você tome decisões importantes na sua vida. Também tem outro problema. O orgulho, ele impede das pessoas de enxergar seus próprios erros. E por fim, nós temos a falta de experiência, que pode levar a coisas ruins. Então, quem rejeita conselhos, muitas vezes acaba enfrentando consequências difíceis. A segunda lição é que quando nós pedimos conselhos a muitas pessoas, então a multidão de conselheiros traz segurança, né? Então, quando nós pedimos conselho a muitas pessoas sábias, isso acaba gerando proteção. O que é diferente de pedir conselho para todo mundo. Não estamos falando para você pedir conselho para todo mundo, mas pedir conselho para pessoas sábias. Os reis de antigamente, antes de iniciar qualquer grande mudança dentro do seu reino, ele se reunia com seus conselheiros e através dos seus conselheiros eles chegavam no consenso qual seria a melhor estratégia para aquele período. Então, o que é que isso ajuda? Isso ajuda porque diferentes perspectivas, elas acabam melhorando a nossa visão sobre alguma coisa. Então, permite, por exemplo, nós vemos pontos positivos e pontos negativos. Conselheiros maduros também podem evitar erros grandes. Então, tem pessoas que já passaram pela decisão que você quer tomar. Então, é interessante saber deles, qual a melhor abordagem. E também, nós temos a sabedoria coletiva, né? Nós sabemos que temos uma sabedoria coletiva. Então, essa sabedoria coletiva, ela fortalece decisões. Esses princípios eram muito utilizados na liderança e até hoje são utilizados nas grandes corporações. Existem os conselhos consultivos das organizações para poder justamente evitar que decisões equivocadas sejam tomadas ali na empresa. Então, perceba que isso aí é algo do cotidiano, da vida, mas pouca gente acaba utilizando. E a Bíblia, ela nos orienta justamente sobre isso. E espiritualmente, como é que eu posso me aconselhar? Então vamos lá, vamos ver como é que nós podemos aplicar essa palavra em nossa vida. Primeiro, busque orientação espiritual do seu líder, né? Do seu pastor. É importante ouvir do pastor. Por isso que existe o gabinete pastoral, para que às vezes a gente precise conversar algumas coisas que não dá para conversar no meio do culto, não dá para conversar ali no corredor da igreja. Então é um momento de falar: pastor, vamos conversar um pouco sobre um assunto importante? Eu tenho certeza que o pastor ele vai ter tempo para isso. Segunda coisa, ouça pessoas que já são maduras na fé. Isso vai lhe permitir ter experiências muito importantes de coisas que você pode estar vivendo agora. É muito importante também nós pedirmos direção para Deus em oração. Deus também é um conselheiro, né? E a sua palavra também nos traz conselho. A ponto do salmista falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E também evite tomar decisões importantes por impulso. A verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas sim saber ouvir. Então é importante que precisamos ter esse conselho de acordo com a palavra de Deus. Nem todo conselho humano ele é correto. Precisamos entender se aquele conselho ele está alinhado com a palavra de Deus. E a Bíblia, ela sempre traz uma direção segura, a ponto da gente ouvir de Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim, ó, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus hoje lhe apresente bons conselheiros, lhe dê sabedoria para você tomar suas decisões nesse dia. E Deus em Cristo nos abençoe. Transforma-me.